Saudações, eu sou William Moraes e o relato que eu trago hoje para compartilhar de uma experiência com lucidez extracorpórea, eu até achei que já tinha feito esse vídeo, mas a verdade é que há algumas similaridades com outras experiências nas quais eu tive contato, provavelmente, com meu amor. Não posso afirmar com certeza, porque não tem como eu confirmar com ela aqui, como já aconteceu uma vez com a minha irmã. Uma vez que isso aqui aconteceu depois do acidente. É um daqueles nos quais eu tive momento com ela e ele aconteceu no dia 21 de março de 2019. Então já tinha uns 14 meses, mais de 14 meses do acidente, já tinha acontecido outros contatos. E aqui tem um contexto que às vezes eu comento. Seja como for, eu escrevi aqui como realmente aconteceu e eu vou ler para vocês. E o interessante desse relato é que há coisas que, para mim, não fazem tanto sentido, mas foi como aconteceu e eu acho interessante compartilhar porque fica como parâmetro para quem está estudando que esse tipo de coisa pode acontecer. Embora haja uma lucidez extrema, realmente pareça que tudo que está acontecendo está realmente acontecendo numa realidade coletiva e não individual, não sendo apenas coisa da minha cabeça, tudo indica que não. Há alguns elementos que não fazem tanto sentido como vocês vão ver. Vindo de muitas aventuras, porque eu estava inconsciente, eu me vi numa casa, no quintal dessa casa, e na porta da casa, que era mais alta por causa de um alpendre, tinha uma rampa, estava o meu amor. Era uma rampa pequena. Eu fui até ela de imediato, porque ali a minha lucidez ficou aumentada, porque eu entendi que meu amor não estava mais aqui no mundo físico, então eu não estava no mundo físico. E fui até ela, mas eu hesitei, sem saber o que fazer, por não saber se ela sabia da situação dela, se estava, inclusive, magoada comigo por tudo o que eu tenho feito no mundo físico. E foi ela quem disse: só me abraça. Antes de continuar, eu vou contextualizar aqui esse tudo que eu tenho feito é que eu resolvi continuar. Eu resolvi ficar aqui, me empenhar para ficar aqui. E não apenas eu me abri para a possibilidade de envolvimento com outras pessoas. E já estava com a Marina nessa época aqui. Então, ela soube disso. Teve um momento que foi no fim do ano anterior, aqui está em março de 2019, no final de 2018, houve um período no qual ela ficou bastante chateada comigo. Foi um momento, durou alguns dias, eu tive esse acompanhamento dos estágios dela lá. E ela comenta disso aqui, esse já é um contato mais para frente, então nós já tínhamos nos entendido e ela falou: só me abraça. Ou seja, ela estava consciente de toda a situação. Ela estava lúcida também, porque pode acontecer, sim, de haver uma oscilação dos espíritos, de não saberem, principalmente se eles estiverem muito tempo por aqui, próximos. Como eu não sabia se era o caso, mas não era, felizmente. Eu o fiz e a abracei e apertei demais por um bom tempo, com os olhos até fechados para focar no sentimento bom. E eu vi nossas energias ampliando, na verdade, ascendendo, como se fosse uma estrela que antes
tivesse se apagado no meu peito e que agora se inflamava novamente. Foi muito forte, extremamente forte. Eu realmente tive essa impressão de explosão, ampliando energia minha e dela. Foi tão forte que eu chorei muito, e ela também. Nós choramos, ficamos em prantos. Mas nos recompomos e ela disse que me levaria a um lugar. Eu vou comentar aqui de uma vez que esse tipo de experiência é magnífica. Só quem passa por isso, porque descrever não chega nem perto. É absurdo. E aqui eu considero que foi realmente ela, porque, para começar, a minha energia foi expandida, não foi reduzida. Que era algo que acontecia quando estávamos aqui, sabe? Esse ânimo de você estar com quem você ama. Enfim, acho que vocês entendem em algum aspecto. E, bom, descemos a tal rampa da casa e o pai dela estava atrás de nós, conversando com a mãe dela. Eu reparei isso. Mas eu não prestei atenção à conversa deles, eu focava no meu amor. No fim do quintal, que era inclinado, tinha um portão aberto como de garagem e perguntei se iríamos sair por ali e ela disse que era melhor subirmos por dentro, porque a rua de fora era subida. Então, como eu vou explicar? Chegamos no final dessa rampa, tinha um portão, mas tinha um caminho por dentro do muro. A rampa, né? O quintal era descido e tinha uma rua que subia na, sei lá, adjacente, alguma coisa assim. E ela disse para irmos por dentro do muro, como se fizéssemos um L, só que subindo. Porque por dentro do muro era mais seguro. E em nossa conversa ela me disse que tem uma conversa bem íntima nossa, mas acho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu sei que você pedia para pararmos tudo e termos mais momentos de amor, e às vezes eu não tinha tempo, porque nós trabalhávamos muito, e ela disse, e agora, como se tivesse dedicado muito tempo a coisas que, enfim, não chegaram realmente a um lugar, mas isso é complexo, porque nós nos dedicamos a muitos trabalhos com o objetivo de alcançarmos outro objetivo, ou outros objetivos. E nunca dá para saber quando seremos interrompidos. Então, ela dedicou, sim, muito tempo dela e empenho na psicologia, na moda, que ela teve uma grife, na fotografia, isso para falar só dos trabalhos solos dela, porque ainda tínhamos o Excalibur, que era um trabalho nosso, de oficina teatral e desenvolvimento pessoal, essa coisa toda. E ela encolheu os ombros quando ela disse, e agora? Como se dissesse, do que valeu tudo isso? E eu disse que estava tudo bem e completei em pensamento e ela captou esse e agora dela, que veio com esse complemento de dediquei todo esse tempo meio que para chegar a algum lugar e não vou chegar. Então eu completei em pensamento sabendo que ela captaria também, porque é assim que é lá. E eu completei com essa mensagem. Na verdade, poucas pessoas passam tanto tempo com seus amores como nós fizemos, e que se não bastasse isso, nosso amor é tão intenso que quando estávamos juntos valia infinitas vezes mais do que o normal, e que estava tudo bem. E de fato, poucas pessoas aproveitaram tanto a presença uma da outra quanto a gente. Aqui ela fala de não ter tempo, é porque se dependesse de mim, honestamente, nós não sairíamos
de casa, do quarto, basicamente. O esforço era grande para fazer coisas no mundo e fazíamos. Realmente havia esse intento, essa preocupação em levar coisas para o mundo. Mas confesso que ela mais do que eu. Bom, aí é que está um fato curioso. Eu sabia que estava fora do corpo, que meu amor tinha morrido, mas eu achava que eu também tinha. Que eu estava ali para ficar. Eu tinha essa sensação. Não sei se era vontade minha falando mais alto, vontade de que fosse assim. Quando eu disse que estava tudo bem, que agora estava tudo bem. Mas neste momento eu pensei em como eu tinha morrido e não me lembrava. Não me importei com isso, achando que era melhor não saber, às vezes. E pensei em como minha família estaria e concluí que provavelmente muito entristecida. Mas àquela altura já deviam saber que se tinha alguém que estava bem por perder o corpo físico, este alguém era eu, fosse como fosse. É aquilo de conscientemente aqui no mundo material, eu estava me esforçando muito para continuar aqui. Mas a vontade inconsciente, a honestidade mais profunda que se revela quando estamos fora do corpo, era um bom tanto essa que ainda na época. E eu continuei a conversar com o meu amor, perguntando como foi para ela, e, e ela disse que sabe que deu trabalho, esse deu trabalho que ela se refere foi por causa do fim do ano anterior, que ela ficou bastante nervosa comigo. Acho que a única briga que tivemos realmente pesada na existência foi essa, pós-acidente. E tiveram que apagá-la, sedá-la basicamente. Não sedá-la, mas apagá-la, como medida de tratamento mesmo. E eu sei exatamente quando foi que aconteceu. Tanto que eu fui a um centro espírita, uma casa espírita, pedir alguma informação sobre ela e a informação bateu de que ela estava dormindo, foi preciso deixá-la em repouso por causa da carga emocional, umas coisas assim. E ela já tinha quase um ano do acidente, então já tinha passado de alguns estágios, mas houve uma recaída quando eu defini que ia ficar aqui e que não ia me fechar para o sentir, porque senão eu ia me tornar uma pessoa extremamente amarga e morta por dentro, seria, no meu caso, no meu ponto de vista, pior. E ela disse que sabe que tinha dado trabalho, mas que ela parava na minha frente e eu não a via, e que tinha sido desesperador sim. E eu achei que eu já tinha feito esse relato porque eu acho que eu já comentei isso aqui em outro vídeo, mas eu não li o relato como eu estou fazendo aqui. E eu perguntei, triste, por não saber quando acontecia isso de ela parar na minha frente. Eu falei, você parava na minha frente? E ela confirmou que sim. E falamos sobre mais coisas que agora eu não me recordo, porque eu fiquei um bom tempo com ela, conversamos bastante, então não retive todas as informações, ou não transferi para cá, para o mundo, né, para o cérebro, por causa de taxa de transferência, essas coisas assim. Mas lembro que ela disse que tinha um livro que seria bom a irmã dela ler. Mas ela disse que resolvia isso e se concentrou. Segundos depois ela disse, pronto, alguém vai comprar de presente para ela. E eu perguntei, como? E ela disse, eu mandei a ideia e alguém vai captar. O que é curioso, porque ela poderia ter me dito qual livro era e eu comprava quando eu voltasse. A menos que ela achasse que eu também não ia mais voltar, por algum motivo, nós dois tivéssemos sido induzidos, levemente empurrados nessa direção, talvez por meio terapêutico, como um teste para ver como lidaríamos, não sei. Bom, enfim, ela não me falou o nome do livro, não sei se a irmã dela
Nessa época estava muito difícil conversar com a irmã dela, porque a irmã dela ficava muito isolada, numa reserva natural, cuidando de tartarugas, projeto. E eu não confirmei, não perguntei se ela... Até porque poderia demorar. Enfim, não sei o que aconteceu a respeito deste livro. Mas passamos numa casa antes de chegar onde ela queria me levar de fato. E essa parte é mais nublada. Não lembro muito bem o que aconteceu nessa casa. Até porque há momentos de oscilar da lucidez. Mas depois, quando estávamos na rua novamente, minha lucidez estava plena e chegamos a um apartamento e entramos neste apartamento. E tinha um monte de pessoas na sala, todos jovens. Aparentemente mais jovens, né? Jovens. A mais nova devia ter uns 10 anos ou 12, e as outras pessoas não tinham mais de 30, 20 e poucos, a maioria. Tinha muita gente, sei lá, fácil assim, mais de 10, talvez até mais de 20 pessoas. Nós cumprimentamos o pessoal, as pessoas ali, e eu me virei para ela e falei que eu tinha deixado o meu sobretudo na casa que passamos, antes de chegar nesse apartamento, que era um sobretudo que eu amava e que eu tinha perdido aqui no mundo físico há um tempo já, e lá eu tinha esse sobretudo, talvez por vontade. E ela falou, eu busco. Foi na casa de tal pessoa. Ela falou o nome da pessoa e foi buscar. Eu falei que não precisava buscar o sobretudo, que não importava. Aliás, eu estava todo de preto com um blazer comprido que eu tenho, que parece um sobretudo também, só que mais leve. Mas o meu amor insistiu, dizendo que era fácil, e me deixou com aquelas pessoas. E uma moça me perguntou o que eu ia apresentar, como se fosse acontecer um sarau ali. E eu falei, eu acho que eu vou me apresentar, já que eu sou novo aqui. E o pessoal riu, e ainda com essa mente de que eu ficaria lá. Só que eu acordei e era 6 horas da manhã. Aqui eu falo que eu voltei a dormir, alguma aventura aconteceu e me vi com meu amor outra vez. Continua, faz muito tempo que eu li esse relato aqui nos arquivos. E com a irmã dela. E eu perguntava se ela se lembrava, então esse aqui é outro momento, tá? De ter me encontrado um tanto antes, porque eu me lembrava da experiência anterior, e ela disse que não. E eu comecei a contar como tinha sido. E quando falei do abraço, o abraço que para mim era um abraço cósmico, ela disse que se lembrava perfeitamente da sensação. E o interessante aqui é que, se fosse realmente ela, nas duas ocasiões, ela não se lembrava. E isso indicaria que manter a lembrança, lucidez, ainda era algo complicado para ela também lá. Poderia haver variação, sim, de momentos e momentos. Eu até não sei se ela estava sendo mantida dormindo ainda e acordada aos poucos para ter esses momentos e trabalhar. Mas eu comentei que tive receio de me aproximar dela no momento anterior, por não saber se ela queria isso. E a irmã dela perguntou o motivo, porque a irmã dela estava lá. E meu amor falou, sendo bem direta, que eu estava fazendo sexo com outra moça, mas ela comentou isso com naturalidade e eu achei bom. Ela até estava sorrindo. E o meu amor chegou a perguntar para mim como seria se ela conversasse com a moça. E eu disse que provavelmente não seria uma boa ideia. E meu amor meio que concordou. E conversamos mais sobre outras coisas com muita naturalidade. Ela realmente já estava aceitando aqui que existem condições e condições, e, enfim. Mas a minha mente está nublada, não lembro sobre o que conversamos depois, porque também foi bastante tempo com ela lá. Eu acordei novamente às 7h30, com muito desconforto no pescoço, porque tinha ficado numa posição ruim por muito tempo,
e acabei me movendo e não consegui dormir outra vez. Então, esse relato aqui, ele é bastante curioso porque, para mim, ambas eram o meu amor. Houve sim essa não lembrança dela, da experiência anterior, mas realmente isso não é indicativo de que não aconteceu. O abraço que tivemos antes é uma coisa realmente assim reconfortante, magnífica. Então, como vantagens da experiência extracorpórea, o desenvolvimento disso, é ter esses momentos que não resolvem toda a questão, mas acho que já é alguma coisa, porque na falta absurda, qualquer momento é um momento. E eu sou grato porque eu tive vários com ela, e eu vou trazendo aqui aos poucos, intercalando com outros para vocês, que acabam ensinando como é em algum aspecto. Porque lembrem-se, uma coisa não define todo o resto. Uma situação não define todas as situações. Um local não define todos os locais. Existem infinitas camadas, frequências, e as pessoas estão e vão para onde precisam estar e ficar pelo tempo que precisam. E há sim essa variação de adormecer, de acordar, de um tratamento, de fazer a coisa um tanto gradual e testando como há essa reação, essa aceitação, se há a compreensão, acima de tudo, de que a situação mudou e que o significado das coisas mudam. Essa aqui é a verdade, porque para mim tudo mudou. Tanto mudou que eu tive essa escolha entre, para mim seria só assim, ou eu me fechava por completo para qualquer outro relacionamento, ou eu me abria para um relacionamento que não era fechado e exclusivo, que estava aberto às possibilidades da espontaneidade. Uma relação como a que eu tive eu não vou ter mais, não nesta vida. Claro, não posso afirmar isso com plena certeza, mas se depender de mim, pela minha convicção, e está funcionando muito bem, na verdade. Aprendemos significativamente muita coisa sobre nós mesmos nesse tempo que estamos juntos, encarando, sim, elementos como dependência, como insegurança e companheirismo, honestidade, realmente o que é gostar de alguém, quem é a outra pessoa de fato com quem estamos nos relacionando, o que essa pessoa realmente sente por completo. Então, o que tem de similar com o relacionamento com o meu amor é a extrema honestidade. E é um outro contexto completamente diferente e carregado do anterior, não tem como ser de outra forma. Bem, é isso, muito obrigado por sua atenção. No sábado tem vídeo de perguntas e respostas e vamos conversando pelos comentários do e-mail. Muito obrigado, hasta.